Meishu Sama, caminho da luz que nos guia. Mokichi Okada nasceu trazendo a luz e a salvação no período de grande transição para a Era do Dia. Quando iniciava a Era Moderna no Japão, também aconteceu a mudança da capital da cidade de Edo para a cidade de Tóquio. Nesse mesmo ano, no dia 23 de dezembro de 1882, nos arredores do rio Sumida, um choro anunciou o nascimento de um menino que nasceu em uma simples casa que comercializava utensílios antigos em Hashiba. Seu pai chamava-se Kisaburo e sua mãe Tori. Quando o menino nasceu, ambos oraram no oratório do lar, rezavam agradecendo aos céus por essa alegria e deram à criança o nome de Mokichi. No século I, na Ásia Central, acreditavam-se que Deus, no lugar onde o sol nasce, enviaria um mensageiro da paz, e com ele as pessoas seriam salvas, e foi esse o registro que se usou pela primeira vez a expressão Oriente Lux, luz do Oriente. O Japão é o extremo leste do mundo. O leste do Japão é Tóquio. O leste de Tóquio é Asakusa. E o leste de Asakusa é Hashiba, bairro onde nasceu Mokichi Okada, o fundador da religião da luz. O sol nasce no leste. Em relação ao seu nome, existe um episódio significativo. Seu pai escreveu 3 nomes em 3 pedaços de papel, sentou-se em frente ao oratório de sua casa e arremessou esses papéis em sua direção. Tantas quantas fossem as vezes que repetisse isso, somente o papel com o nome de Mokichi permanecia no oratório, e os demais caíam no seu colo. Então, pensando ser essa a vontade divina, deu-lhe o nome de Mokichi. Quem era esse menino? Era uma criança que sempre pensava em seus pais e seus irmãos em primeiro lugar. Mokichi acordava antes de qualquer outra pessoa da família, cozinhava arroz e depois acordava sua mãe. Fazia isso devido ao seu bom coração. A casa era pobre, mas era uma família harmoniosa em que os pais e irmãos calorosamente se ajudavam. Aos 14 anos, ele conta que ingressou no curso preparatório da Escola de Belas Artes de Tóquio. Desde jovem, gostava de tudo que dissesse respeito ao belo. Quando tinha tempo, pintava quadros e sempre que lhe era possível, visitava museus e exposições. Na primavera apreciava as flores e no outono o bordo. Mokichi Okada dizia que apreciou muito a filosofia, tinha contato com bons livros e que, assim lendo, buscava ampliar a sua visão. Após a morte de seu pai, uma pessoa que frequentava sua casa disse-lhe: "Não gostaria de abrir uma loja de miudezas?" Mokichi, assim encorajado pela sua mãe, que muito o ajudou, abriu uma loja pequena, a que deu o nome de Korindo. Esse nome foi inspirado em Korin Ogata, conhecido pintor japonês que influenciou os impressionistas na Europa. Mais tarde, ele deu essa loja para Ume, sua parente que sempre o ajudou muito como funcionária da loja. O intuito foi retribuir toda a ajuda de Ume na loja Korindo. Do comércio de miudezas da pequena Korindo até abrir a loja Okada de atacados, seu progresso foi espantoso. Já como atacadista, possuía pensamentos totalmente inovadores. Ele não foi um simples dono de loja, pois ele também criava os desenhos das bijuterias que iria vender. Ele criou o diamante Asahi
E ele conta certo dia, deitado num quarto em que penetrava a brisa fresca do mar, olhei distraidamente para o forim, aquele sininho pendurado com uma tira de papel. O bater do vento o fez soar e brilhar por várias vezes. Pensei então, se até o vidro brilha desse jeito, então, se for um espelho, é certo que refletirá um brilho ainda mais belo. A partir dessa ideia, ele produziu o diamante Asahi, que refletia um brilho magnífico, como um diamante que era uma pedra inacessível para o povo. Ele era movido não só pelo interesse comercial, mas pelo seu nobre sentimento que o maior número de pessoas pudesse ter acesso a essa beleza que era semelhante a um diamante. Com essa invenção, patenteada em vários países, inclusive no Japão, ele conseguiu um enorme sucesso na sua loja Okada. Ele estava um pouco à frente da sua época. O motivo real de seu sucesso foi sua própria natureza elevada e divina, em relação às belas artes e, sem dúvida, por sua inata criatividade. Em 1919, Mokichi Okada teve um enorme prejuízo com a falência do banco com o qual tinha transações comerciais. No mesmo ano, após a morte de seu filho, ocorre também o falecimento de sua esposa. Em 1920, devido à queda brusca do mercado de ações, a loja Okada sofre grandes dificuldades. Em consequência, encontrando-se em situação difícil na sua vida pessoal e profissional, agarrou-se à religião. Mais tarde, sobre os fatos citados, Meishu-sama concluiu que a sombra existe porque existe a luz. Apesar de até então ter vivido como materialista e ateu, no fundo, era um ser religioso. De fato, a sua conversão para Deus não deve ser considerada como algo que surgiu de repente. Um ano depois de seu segundo casamento com Yoshi, ele ingressou na religião Oomoto. 4 anos mais tarde, devotadamente dedicando a pesquisa sobre religião, elevou-se, esclareceu-se a respeito dos mundos divino e espiritual. Nessa época, basicamente, estabeleceu um marco para a sua mudança de atitude. Em 1926, recebeu as revelações de Deus, soube claramente de sua grande missão atribuída a ele. Ele disse: a emoção de ver abrir-se o mundo do Espírito Divino era algo semelhante a um grande amor. O ponto culminante da fé é a paixão a Deus. Com esse sentimento, ele escreveu: conheci um amor que supera os amores ao qual entreguei a minha vida. Tendo recebido a revelação divina em 15 de junho de 1931, como um marco inicial de uma nova civilização, Mokichi Okada passou a ser chamado de Meishu-sama, Senhor da Luz. Dia 15 de junho foi a data escolhida por Deus para a grande revelação concedida a Meishu-sama. E no Japão, nessa data se comemora o aniversário de Deus Amaterasu. O sentido esotérico da palavra aniversário é o nascimento do sol. As atividades religiosas de Meishu-sama se desenvolveram a passos largos. Em 1935, fundou a igreja Dai Nippon Kannon-kai e foi rápido o crescimento da pequena igreja. Com inúmeros milagres ocorrendo, passou a chamar a atenção de autoridades policiais que o acusaram de atrapalhar os tratamentos médicos e foi obrigado por imposição militar a dissolver a igreja que havia fundado. Pois naquele período ainda não havia liberdade religiosa de crença no Japão. Mas com muito ânimo, na sua missão de salvação da humanidade,
continuou seu empenho incansável na prática do jorei, na pesquisa aprofundada do método da agricultura natural e se manteve na busca pelo belo, aguardando o tempo certo. A vida de Meixo Sama não pode ser contada sem que façamos referência à beleza, pois ela foi repleta de infinito amor, admiração e perseverança em busca do belo. Ele disse: "O paraíso é o mundo do belo." Construí protótipos do paraíso na Terra, que esses protótipos se expandiriam por todos os cantos do mundo. O objetivo de Meixo Sama era deixar para a humanidade a base para a construção de um mundo ideal. Ele estabeleceu nas cidades de Hakone, Atami e Kyoto, no Japão, e que a partir deles outros modelos pudessem ser criados ao redor do mundo, como uma pedrinha que se joga no centro de um lago e vai formando círculos de pequenas ondas até chegar às margens. Cada solo sagrado, construído por Meixo Sama e seus discípulos, fazem parte do grande plano de Deus. Os solos sagrados são nascente focal de energia do planeta Terra. É aí que se encontra a luz que está sendo liberada para a nova era, ponto focal de energia para este plano terrestre. Peregrinar no solo sagrado é audiência com Meixo Sama. Agora que Meixo Sama se encontra no plano divino, o que substitui é o solo sagrado. Lá é o ponto inicial de nossa fé. Se não conscientizarmos perfeitamente disto, será impossível compreender o verdadeiro significado do nascimento da nossa igreja. Como fonte da luz divina, o solo sagrado é a fonte da luz. Meixo Sama era original e nobre, criou inúmeras caligrafias que eram admiradas por milhares de pessoas em virtude de sua beleza. Ele acreditava que a personalidade do autor ficava impregnada em sua obra e, através do contato diário, as pessoas passam a receber influência da personalidade do autor. As escritas de Meixo Sama são verdadeiras obras-primas. De acordo com as suas palavras, elas têm vida, ação e um grandioso poder vibratório. A espiritualidade apresentada por ele transmuta as limitações da consciência humana e tem profunda ligação com a arte. Características do paraíso terrestre: verdade, bem e belo. A verdade e o bem são coisas espirituais, mas o belo se expressa com a forma e eleva o espírito do homem através da visão. Quando Meixo Sama estava proibido de realizar atividades religiosas, passou a desenhar imagens coloridas, pretendia demonstrar que esses desenhos eram trabalhos artísticos e não religiosos. Tratava-se de uma precaução natural diante da sociedade, mas indubitavelmente ele realizava uma parte importante da obra divina. Palavras de Meixo Sama: coloquei toda a minha alma nessas obras. Acho desnecessário dizer que elas deverão permanecer como um objeto imortal, como um tesouro de família. As figuras de Kannon, desenhadas por Meixo Sama, são realmente obras tão maravilhosas que as pessoas não deixam de ficar emocionadas com a sua composição, seu método de desenho e colorido. Apesar de austero, o rosto de Kannon é cheio de amor e piedade e de uma nobreza incomparável. Quando o apreciamos, nosso sentimento é purificado e tranquilizado e somos envoltos por um indivisível respeito.
A arte foi criada por Deus através do homem, para criar sensações que transmitem a profundidade da alma. O artista, por sua vez, através da sua obra, tem a capacidade de transmitir sensações e sentimentos que fazem parte do seu caráter. É a natureza a mais bela expressão artística que podemos encontrar. Plano do mundo, ou seja, a providência divina, é algo muito interessante. É tal qual a semente de uma fruta, seja uma ameixa ou um pêssego. A sua polpa significa o mundo e a semente, o centro. No centro da semente existe a origem da semente. Para mudar o mundo de várias formas, é preciso que mude a parte menor, que é a semente. Assim, cada indivíduo, ao empregar atitudes espiritualistas e artísticas em sua vida, assume o papel transformador de realidades, caráteres e sentimentos. E assim será edificado o reino dos céus na terra, objetivo de Deus. Orientados por Meishu Sama, podemos projetá-lo neste mundo através das práticas messiânicas. Jorei, agricultura natural e o belo. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meishu Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O servir sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre, é a nossa missão.